Bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Este programa é parte de um curso de estudo da Bíblia em que aprendemos verdades espirituais e como aplicá-las no nosso dia a dia. Nosso curso já nos trouxe até o Novo Testamento, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nos dois últimos programas fizemos uma abordagem geral desta carta. Uma carta de repreensão na qual o pastor fundador da igreja, o apóstolo Paulo, tratou de problemas que a igreja em Corinto estava enfrentando. O primeiro desses problemas era a divisão entre os membros do corpo de Cristo. Ele escreveu: "Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho." Foi assim que Paulo começou a tratar de divisão na igreja de Corinto. Este foi o primeiro problema que a igreja enfrentou. Paulo ficou sabendo dele por intermédio de algumas pessoas que se reuniam na casa de Cloe. Outros problemas chegaram ao conhecimento de Paulo através de uma carta que a igreja lhe escreveu. De uma maneira inspirada, Paulo tratou do problema de divisão nos primeiros 4 capítulos. E ele começou fazendo uma pergunta importante e muito profunda. Por acaso Cristo está dividido? Somos crentes, professos de que Jesus Cristo está vivo no planeta Terra. Professamos que Jesus Cristo está vivo porque sua ressurreição é viva em nossos corações. Jesus Cristo verdadeiramente vive em nossos corpos. Nosso corpo é o templo do Cristo vivo. Se tudo isso é verdade para nós, e era verdade para a igreja de Corinto, como podemos entender que eles, que se diziam cristãos e declaravam que Cristo vivia neles, não concordassem em alguns pontos? Quantos Cristos existem? Existe apenas um Cristo. Cristo vive em mim e em você. Ele não vive em mim só um pouquinho, e depois sai correndo e vai viver um pouquinho em você. Não, se Cristo está em mim e em você, não importa onde nascemos, nem nossa criação, existe apenas um Cristo e ele não está dividido. Por isso Paulo começou o assunto perguntando: por acaso Cristo está dividido? A igreja de Coríntios estava dividida e Paulo argumenta. Nos primeiros 4 capítulos ele diz que Cristo não está dividido e que deveria haver alguma coisa errada na comunhão deles com Cristo. Quando o problema divide a igreja a favor de um líder ou de outro, o tipo de relacionamento entre liderança e membros não é sadia. Quando Paulo começou a tratar da divisão que estava acontecendo na igreja de Corinto, ele começou se dirigindo àqueles que estavam se posicionando a favor dele. Poderíamos dizer que ele estava se dirigindo ao seu fã-clube em Corinto. Aqueles da igreja que diziam: "Eu sou de Paulo." Algumas pessoas na igreja de Corinto achavam que Paulo era o líder espiritual deles e não aceitavam a liderança dos outros líderes como aceitavam a de Paulo. Quando Paulo começou a tratar desta divisão com aqueles que tinham se polarizado ao seu redor, fez uma declaração que mostrou sua filosofia de seu ministério, ou a filosofia do seu ministério. Paulo contou que, quando foi a Corinto e lá pregou o Evangelho, e eles se converteram, não foi por causa dele, era uma obra do Espírito Santo. Não foi Paulo quem pregou, mas o Espírito Santo. Não foi Paulo quem fez tudo aquilo, Deus tinha feito. A filosofia do ministério de Paulo era centrada nos 4 segredos espirituais. Eu não sou, mas ele é. Eu não consigo, mas ele consegue. Eu não quero, mas ele quer. Eu não fiz, mas ele fez. Podemos observar esta mesma filosofia em líderes como Moisés, do Velho Testamento, e veremos o mesmo padrão nos líderes como Paulo, no Novo Testamento. Ele cria neste segredo espiritual de liderança. Basicamente foi isso que Paulo explicou aos coríntios nesses 4 primeiros capítulos. Ele estava dizendo: não me sigam, sigam a Cristo Jesus. Como vimos no capítulo 18 de Atos, quando Paulo foi para Corinto, ele teve uma experiência com o Senhor. Não podemos afirmar que Paulo tenha fracassado em Atenas,
Mas quando ele chegou em Corinto, estava mais maduro. Sua filosofia de ministério já era diferente daquele que tinha quando ministrou em Atenas. Paulo conta aos coríntios sobre sua mudança de filosofia de ministério nos capítulos 1 e 2 dessa carta. Ele disse assim: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. No versículo 18 do capítulo 1, Paulo inicia uma declaração que se estende até o final do capítulo 2. Paulo começa fazendo uma distinção entre batismo e o evangelho. O batismo ainda é um assunto contundente entre o povo de Deus. Não existe unanimidade quanto à forma do batismo. Mas Paulo, falando sobre o seu significado, é muito claro. À luz desse texto de 1 Coríntios, capítulo 1, é impossível acreditar no que chamamos de batismo de regeneração ou na crença de que, para ser salvo, a pessoa tem que ser batizada. Paulo fez distinção entre o evangelho que nos salva e o batismo. Ele diz: Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras e sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Se você tivesse que ser batizado para ser salvo, o batismo seria parte do evangelho que salva. Se o batismo fosse parte do evangelho que salva, Paulo jamais poderia ter dito: Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. A partir daí, Paulo começou a explicar como ele pregou o evangelho e o que acontecia quando ele fazia. Quando ele fazia isso, quando ele pregava o evangelho. No capítulo 2, Paulo chega à essência da mensagem desses 4 primeiros capítulos, nos quais tratou da divisão que estava acontecendo na igreja. Ele estava falando com aqueles que tinham criado um favoritismo a seu respeito. Ainda no primeiro capítulo, Paulo pergunta: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não considerou louca a sabedoria desse mundo? Em Gênesis 3 lemos que Deus perguntou, onde está você? Em Gênesis 4 a pergunta é: onde está seu irmão? E em Gênesis 18, onde está sua esposa? Na Bíblia encontramos muitas vezes a pergunta: onde está? Então aqui vai mais uma: onde está o homem espiritual? Onde está o sábio, o erudito, o questionador? Os que estão sempre discutindo? Havia debates interessantes em Corinto, discussões filosóficas de alto nível. Paulo estava falando sobre elas. Geralmente o homem que, aos olhos do mundo, é muito sábio e entendido, é um ignorante sobre as coisas espirituais. Os gigantes espirituais estão geralmente longe dos centros acadêmicos. A fé costuma brotar num determinado tipo de solo. Para que ela brote e floresça, são necessários solo e clima específico. Determinados solos e climas não favorecem a germinação da fé. Não acho que os centros acadêmicos tenham o solo ou o clima favoráveis ao crescimento da fé. Isso não quer dizer que se você tiver bom nível educacional, ou se você for um acadêmico, não será salvo. Não estou dizendo que você tenha que sofrer de paralisia cerebral para se tornar seguidor de Jesus, não é nada disso. No final do capítulo 1, Paulo disse: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. O que Paulo estava dizendo não foi muito bom de se ouvir. Era como se ele dissesse: quando vocês se reúnem domingo na igreja, deem uma olhada ao redor. Quantos de vocês são nobres, doutores, governadores? Quantos são políticos ou pessoas de poder? De acordo com os padrões do mundo, não tem muita gente importante nem poderosa entre vocês. O reino de Deus não exclui os ricos, nobres e intelectuais, mas eles não são a maioria. O fato é que Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É assim que Deus gosta de trabalhar. E foi isso que aconteceu na vida de Paulo. Ele declarou aos coríntios: quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes
proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Ele poderia ter citado todos os filósofos e poetas, mas pregou no temor e na simplicidade. Quando Paulo anunciou o Evangelho na cidade de Corinto, algumas pessoas se converteram e experimentaram o dinamismo e o poder, em nada resultados de um discurso eloquente e bem elaborado, não. Nem foram resultados de uma boa oratória. Nem foi sua lógica, nem a sua filosofia que levaram aquelas pessoas à conversão. Foi simplesmente uma demonstração do Santo Espírito e do poder dele. O que Paulo estava dizendo nos 4 primeiros capítulos dessa carta aos Coríntios era isso. Não sejam meus seguidores, não se voltem para mim só porque eu estudei, ou fui uma das maiores mentes que vocês já conheceram, ou coisa parecida. O que lhes aconteceu quando vocês se converteram foi causado pelo Espírito Santo e não por causa do que eu fiz. Por isso não sejam meus seguidores. Neste contexto, Paulo escreve uma das passagens mais bonitas das Escrituras, o capítulo 2. E é esta passagem que torna a primeira carta de Paulo aos Coríntios tão especial e um dos motivos pelos quais devemos ser gratos pelos problemas que esta igreja enfrentou. Foi por causa de todos os problemas e divisões na igreja de Corinto que hoje temos à nossa disposição este documento do apóstolo Paulo, que revela a sua filosofia de ministério e o seu dinamismo espiritual. Esta passagem, do versículo 18 do capítulo 1 até o final do capítulo 2, é um dos textos mais marcantes das Escrituras. A igreja de Corinto duvidava da ressurreição por causa de toda a sua intelectualidade, e graças a isso, temos um capítulo inteiro sobre esse assunto. Havia falta de amor nessa igreja e, por isso, temos um capítulo maravilhoso que fala sobre o amor. Agradeça a Deus por cada problema da igreja de Corinto, porque cada vez que Paulo abordou um desses problemas, Deus lhe revelou uma solução que hoje pode ser aplicada nas nossas igrejas. Bom, precisamos ficar por aqui hoje. Até o próximo programa. Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.